Um grande prazer falar no canal da History of Science, dirigido pelo Adriano e pelo Roberto, na Universidade de Coimbra. E acho que a questão primeira que a gente tem que levantar é o fato de que nós estamos vendo a ciência sob ataque. E isso é tanto mais paradoxal quanto nos últimos 2 anos a ciência salvou um número de vidas que é extraordinário. Eu publiquei recentemente um livro, 2 ideias filosóficas e a pandemia, em que eu procurei sustentar que, por um lado, a ampliação da compaixão, desde a obra de Jean-Jacques Rousseau no século XVIII, desde a redução dos castigos físicos, corpóreos da escravidão, de lá para cá, mais a ideia de ciência, que essa soma dessas 2 ideias filosóficas é responsável por uma salvação de vidas que eu comparo com 2 episódios do passado, a peste negra, ou a grande peste do século XIV, 1350, que matou de 1/3 a metade das populações afetadas na Eurásia, e a gripe espanhola, chamada de espanhola, 100 anos atrás, que matou talvez 5% da população mundial. Se nós tivéssemos 5% da população mundial morta agora, seriam 400 milhões de indivíduos. Se tivéssemos 1/3 ou metade, talvez chegasse a 4 bilhões de indivíduos. Nós tivemos talvez 6 milhões de mortos. Se a reavaliação feita pela Economist for verdadeira, isso pode triplicar, mas ainda é um número muitíssimo inferior aos 100 milhões de mortos da gripe espanhola de um século atrás, com uma população mundial que era 1/4 da atual, e que foram pessoas que faleceram numa época em que já havia vários cuidados médicos que nós temos hoje, médicos ou parafarmacêuticos, o distanciamento, higienização, máscaras. Então, o ganho da ciência em termos de salvação de vidas é gigantesco. O ganho ético com a compaixão também é muito grande. E, no entanto, nós temos a sensação, nesse momento de sucesso de ciência salvando vidas, de ética salvando vidas, nós temos a sensação das 2 estarem sob ataque, e de fato estão, porque a coisa muito paradoxal é a ciência estar melhorando a vida das pessoas, não apenas salvando vidas da Covid, mas melhorando a alimentação, melhorando a saúde, melhorando a expectativa de vida, e, no entanto, haver um discurso anticientífico, um discurso mentiroso, extremamente difundido e, pior que tudo, que atinge um certo público, um público que acredita nisso. E, da mesma forma, a ética. Nós devemos dizer que a nossa sociedade, do ponto de vista ético, é melhor ou pior do que a do passado? É complicada essa comparação, mas quando eu ouço pessoas falarem em decadência ética, eu penso, quem eram os homens da velha república no Brasil? Eram pessoas, alguns deles se dizia que eram pessoas muito éticas, muito honestas, mas eram pessoas para quem o preconceito racial, o preconceito de gênero, não colocava problema, eles eram preconceituosos e ponto. Então, eles não achavam isso errado. Então, eu acredito que na nossa sociedade, na verdade, aumentou a exigência ética. Não é que estejamos sendo menos éticos. A exigência ética tornou-se maior. Então, nós não queremos mais preconceito racial, não queremos desprezo pelas mulheres, não queremos violência de gênero, não queremos nada disso. Então, nesses pontos, me parece que a ciência, ou o conhecimento rigoroso em geral, tem uma contribuição muito importante a dar, porque ele vai questionando, ele vai perguntando quais são as mudanças que tiveram que ser feitas, quais são as mudanças que estão sendo feitas, quais foram as lutas para melhorar o mundo. Muita gente usa a palavra utopia num sentido negativo, como se o utópico fosse apenas o que é impossível. Eu vou pensar, tem um lado da utopia, é um lado muito positivo. 200, 300 anos, quem falasse em acabar com a escravatura, em acabar com a submissão das mulheres aos homens, ia ser considerado praticamente um louco, um utópico, no mau sentido da palavra. No entanto, conseguimos avançar muito nesses tópicos, muito mesmo. E mesmo para pegar um desses casos, que é o caso da escravatura, a escravatura existiu durante milhares de anos em praticamente todas as sociedades humanas. E por que existiu? Porque a escravatura tinha um elemento forte, que era o dos trabalhos assim muito desagradáveis, muito ruins. Então, trabalhos que exigiam muita força bruta, você botava um escravo.
trabalho de carregar fezes até para jogar num rio, que também era uma devastação ambiental, há uma gravura de Minas Gerais do século XVIII mostrando dois escravos carregando um balde, um barril cheio de fezes para jogar no rio sob escolta de dois policiais armados, etc. Então, quer dizer, na hora em que você começa a ter mais uso de máquinas, em que a energia no mundo não é toda provinda do músculo, de mamíferos grandes, humanos ou não humanos, e mais um pouco de moinho, na hora que você começa a ter as máquinas, na hora que você começa a ter a informática, tudo, você tem um avanço na produção de energia e tudo isso no planeta, que torna a escravidão também, além de desumana, mais ou menos desnecessária. Ela vai sendo vencida também por um jogo desses dois elementos que eu associei a respeito da pandemia, que são o avanço científico, que vai permitir que se use máquina em vez de animal, máquina em vez de escravo, e também pela sensação de compaixão. O que é compaixão? É você sentir com o sofrimento do outro. Alguém sofre, um ser vivo sofre, pode ser um ser humano, pode ser um animal, e você se condói dele, você é compassivo em relação a ele, você sente que isso te afeta e que você quer lutar para melhorar essa sorte das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Então, eu penso nesse sentido que, apesar de o presente momento ser muito difícil, com negacionismo forte, com pessoas exercendo cargos políticos que são inimigas da razão, são inimigas dos direitos humanos, são inimigas da ética. Apesar disso, eu sou um tanto otimista, porque eu penso que esse é uma espécie assim de soluço de um velho mundo que está tardando a morrer, mas que estão surgindo coisas melhores, preocupações mais éticas e um uso científico sério para o próximo tempo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.